Olá, queridos! Que bom estar de novo aqui com vocês. Como você sabe, se você está acompanhando o Guia Tempo com Deus da Igreja Batista em Dom Pedro, nós temos um dia da semana que Rubem e eu estamos trabalhando sobre vários temas para a família. E agora nós estamos estudando a declaração de Nashville sobre sexualidade bíblica. Essa é uma declaração de fé evangélica cristã sobre o papel da sexualidade e do gênero humano. Então, nós estamos trabalhando vários artigos. Hoje a gente vai trabalhar o artigo 2. Bom, nós queremos, como sempre, fazer afirmações e negações. E aí nós já falamos no outro vídeo o porquê disso. A nossa afirmação de hoje é que a vontade revelada de Deus para todas as pessoas é a castidade, o que indica pureza, santidade desta pessoa, e que isso deve acontecer inclusive fora do casamento, e a fidelidade dentro do casamento. Então, castidade ou separação e santidade antes e fidelidade durante o casamento. O que isso quer dizer? Eu não tenho direito, veja bem, vou falar um negócio aqui interessante, nem mesmo de trair a minha esposa, mesmo que ela tenha me traído. Ou seja, se a minha esposa cometer um erro, isso não me dá o direito de errar também. Porque o que eu tenho visto é que a pessoa está tentando fazer justiça com o próprio corpo. Não, se a outra pessoa me traiu, eu tenho o direito também de trair. E com isso a situação piora um pouco mais, porque os dois estarão descendo muito fundo no processo. Agora, de onde é que nós tiramos esta ideia da fidelidade dentro do casamento? Eu quero ler para você Hebreus capítulo 13, verso 4. Digno de honra seja entre todos o matrimônio. Olha para você ver, o casamento é algo digno de honra entre todos, entre todas as pessoas. Bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Por que ele usa a palavra impuros? Por que ele usa a palavra adúlteros? Porque há uma diferença aqui entre impureza e adultério. O adultério é quando uma pessoa casada tem uma relação sexual fora do seu casamento. Mas muitas vezes ela pode ter também uma relação sexual fora do seu casamento com um solteiro. E acontece que quando um solteiro tem uma relação sexual antes do seu casamento, ele está simplesmente plantando coisas ruins para colher grandes dificuldades dentro do seu casamento. Então, leito sem mácula não significa santidade só depois da cerimônia de casamento. Significa eu antes guardar o meu corpo, separá-lo para a minha esposa, e a minha esposa guardar o seu corpo para separá-la ou separá-lo para mim. Essa história, eu já ouvi muito disso por aí. Não, vamos testar tendo relação sexual antes para ver se a gente se adequa. Isso é pura mentira. Gente, Deus já fez as genitálias masculinas e femininas para se darem muito bem, para terem um contato adequado. Então, não precisa testar isso antes. Então, essa história, como dizia minha avó, é história para boi dormir, é invenção, é maluquice, é carnalidade, e aí usa-se uma desculpa. Uma outra história que a gente precisa considerar é, então, a fornicação. O que é fornicação? É uma relação entre homem e mulher não casados, mas muitas vezes há até pessoas de dentro da igreja, infelizmente, antes de se casarem, podem ter uma vida sexual ativa. E isso é para desgraça dela mesma. Eu não falo que isso seja em nada benéfico, porque não é benéfico. Só vai causar prejuízo. E eu quero ler alguns textos para você, para poder mostrar para você que realmente a Bíblia não permite e não aprova a relação sexual antes do casamento ou fora do casamento. Em Atos capítulo 15, o verso 29, é quando se estabelece um concílio entre líderes da igreja para poder estabelecer-se a igreja entre os gentios. E no verso 29, 15 e 29 de Atos, diz assim:
que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. A expressão relações sexuais ilícitas, na minha tradução, ela no grego significa fornicação, que é toda espécie de relação sexual que é fora do padrão de Deus. Agora, vou ler um outro texto que também usa a mesma expressão para você ter esta confirmação. Em 1 Coríntios, capítulo 5, o verso 1, fala de algo muito complicado que estava acontecendo na igreja de Corinto. E 5:1 de 1 Coríntios. Geralmente se ouve que é entre vós imoralidade, e imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então, meus queridos, a Bíblia não aprova o adultério, isso aí já é algo bem reconhecido no meio do cristianismo, mas a gente precisa reforçar algo aqui agora, que devagarzinho está se abrindo a guarda. A Bíblia também não aprova a fornicação ou as relações ilícitas, que são todas aquelas relações sexuais que são fora do casamento e que são por vias não naturais. Quais são as vias naturais? A genitália masculina e feminina exclusivamente. Fora disso, não tem aprovação de Deus. Eu ouvi num local fora daqui, acho que aqui em Manaus isso talvez não deva acontecer, não, viu? Que uma família cristã, a mulher construiu um quartinho para a filha levar, que também era da igreja, a filha, para levar o namorado para lá. E te garanto que não era para dormirem, porque se for só dormir ninguém faz nada quando está dormindo. E muito menos era um quartinho para bater papo. Eu te garanto que não era para nada disso. Então, esse negócio, infelizmente, está pegando o meio evangélico. Há 30 anos atrás, eu ouvia isso entre pessoas não crentes, que faziam isso, dizendo, não, eu prefiro que faça lá no meu quintal, comigo sabendo o que está acontecendo, do que ela fugir para a rua e fazer isso lá e ter algum problema maior. Então, em casa, eu pelo menos controlo. Eu ouvia 30 anos atrás isso com descrentes. Hoje nós estamos ouvindo com gente de dentro da igreja. Isso não pode, porque isso é fornicação e inclusive, reprovado. E a Bíblia diz que os fornicários não entrarão no reino dos céus. Então, a gente precisa abrir os olhos para isso. Então, nós afirmamos que Deus não aprova estas coisas. E nós negamos, queridos, que quaisquer afeições, desejos ou compromissos justificarão a relação sexual antes do casamento ou fora do casamento, pois nós, como servos do Senhor, devemos ter domínio próprio, segurarmos os nossos desejos inapropriados, inadequados, fora da hora, com a pessoa errada. Então, a palavra de Deus diz que domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Então, nós devemos saber nos portar, saber nos controlar. Os desejos da nossa carne devem ser crucificados com Cristo e não acariciados, e não justificarão qualquer forma de imoralidade sexual. Então, nós servimos a um Deus santo, queridos, e Ele nos chamou para uma vida de santidade. Uhum. Amado irmão, amada irmã, consagre ao Senhor a sua vida. Nós temos acompanhado pessoas com mais de 20 anos, com 30 anos de casado, com 40 anos, tendo problemas dentro do relacionamento conjugal, por conta de pornografia, por conta de vários problemas. Resumindo, falta de uma vida de santidade, falta de uma vida aos pés da cruz. Também muitos filhos de famílias cristãs, filhos que se dizem cristãos, vivendo uma vida de fornicação, tendo relação sexual com o namorado, tendo relação sexual com o noivo. Isso está inapropriado aos olhos de Deus, isso entristece os olhos do Senhor. Ele deseja que nós vivamos uma vida santa, sexualmente falando, antes do casamento, e uma vida de fidelidade dentro do casamento. Mas deixa eu dar uma palavrinha para você que possa, talvez ouça, que seja namorado, namorada, noivo, noiva, algo assim. E se por acaso
caiu, ou seja, se por acaso aconteceu, o que é que precisa ser feito? Primeiro, tem que procurar aconselhamento. Segundo, você não pode em momento nenhum ficar em lugar sozinho os dois, porque vai acontecer de novo. Olha, um amigo meu brinca um negócio que é interessante. Ó, a carne é fraca e o espírito ainda é de porco, aí vai fazer a porcaria mesmo. É uma brincadeira que ele quer dizer o seguinte: não demole para si mesmo, não se dê oportunidades. Você conhece que os seus limites são limites frágeis. Então, o que você tem que fazer? Se isso aconteceu, tem que procurar ajuda. Procura de uma pessoa madura, que não seja fofoqueira, que não vai te entregar para os outros, que não vai colocar os seus nomes nas mídias sociais e muito menos no conhecimento do povo. E aí é necessário você ficar em lugares escuros, ficar em lugares ermos sozinhos. Não faça isso, porque vai acontecer tudo de novo. Porque a nossa carne tem desejos muito grandes e intensos. Nós precisamos não dar a ela a oportunidade, porque ela é igual bandido, é igual ladrão. Muitas vezes ele não tinha nem se programado para roubar, mas surgiu a oportunidade, o que ele vai fazer? Ele rouba. Então, a nossa carne é assim. Então, a palavra nos diz, né, que cumpre a nós dominarmos. Sim. Esses desejos, eles existem, eles são reais. E isso demonstra que nós somos saudáveis, né, irmãos? Deus nos deu os desejos sexuais, Deus criou o sexo. Porém, ele precisa estar dentro deste padrão de Deus. Sede santos, porque eu sou santo, o Senhor nos disse. Então você precisa, papai, mamãe, ter muita consciência disso, conversar com seus filhos, em cada fase da vida, criança, adolescente, jovem, sobre o padrão de santidade de Deus para nós. Porque quando nós abandonamos esses padrões, irmãos, a nossa vida começa a desandar. Nós não estaremos agradando ao Pai e nós não vamos conseguir segurar a onda, porque o mundo nos ataca a todos os instantes. E mesmo que você ache que os seus filhos são extremamente maduros, continue avisando a eles, porque a carne é fraca. A Bíblia que diz que a carne é fraca, não sou eu que estou dizendo, não. Então, mas os meus filhos são muito maduros, eu posso sair e deixar ele com a namorada ou com o namorado em casa, que eles não vão fazer nada. Não dá mole pro azar. Então você avisa, fala, não vai ficar sozinho em casa. Eu gostaria que você não ficasse, eu não queria ver você chegando 2, 3 da manhã com ele sozinho. Então comece a mostrar que você tem um amor tão grande por ele e por ela, que você quer poupá-lo dessa dificuldade, porque isso vai trazer consequências funestas para dentro do casamento. Lembra o texto que a gente leu ali em Hebreus? Que seja honrado entre vocês o leito sem mácula. Sem mácula é sem mancha. Então, proteja a sua prole, avisando e colocando limites. Mas eu fico com medo de colocar limite e eles acabarem fazendo. Não, confie que a obra de Deus vai acontecer. Coloque isso em oração, mas ponha limite. Ajude os seus filhos a ter limites, mesmo que já sejam noivos, porque a carne está aí para fazer besteira. Com oração, com amor, com muito diálogo, irmãos. Nós devemos estar sempre aos pés do Senhor, com a nossa família, para que Deus nos preserve. Então, que Deus abençoe você, a sua família, que esse vídeo possa realmente ser útil na sua vida, que você possa curtir, que você possa compartilhar, enviar para alguém. Se você quiser fazer comentários, perguntas, pode fazer que nós vamos responder. Deus abençoe.